Boa noite, pessoal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre Javier Milei e como ele pode ganhar as próximas eleições na Argentina no próximo dia 22 de outubro. Em primeiro lugar, eu quero pedir para vocês deixarem um like de vocês, se inscrever no canal, deixar um comentário, compartilhar esse vídeo com aquele amigo que você sabe que curte geopolítica, história e filosofia. Para a gente entender melhor o que é essa figura política chamada Javier Milei, a gente precisa voltar em 2018, que é onde ele começa a sua influência na política interna argentina. Ou seja, ele começa a propor ideias das quais ele começa a ganhar apoiadores dentro do país. Só que ele não era um cara tão conhecido porque ele não tinha uma grande influência na política argentina. Ele tinha sim algumas aparições, mas ele não tinha o poder de conquistar as pessoas igual ele tem obtido nesses últimos 5 anos. Inclusive hoje, às 21 horas, a gente vai ter um debate entre os candidatos à presidência da Argentina, às 9 horas. É um debate que vai ser muito importante para o povo argentino, fundamental para escolher o seu próximo governante. Por quê? O Javier Milei, ele tem esse desafio de reerguer a Argentina, porque a Argentina ela já foi um país exemplar para o mundo inteiro, foi um país exemplar até mesmo para países europeus. Ou seja, a Argentina ela tinha um pilar econômico, social, no qual ela era um exemplo em todos os setores, porque ela tinha um grande controle do seu governo, do seu Estado, coisa que ela foi perdendo nesses últimos 10 anos, a gente pode colocar aí, ou até 20 anos, depende da concepção histórica e econômica de cada um. O que o Javier Milei ele precisa fazer? Ele precisa agora mostrar que a extrema-direita argentina ela tem a oportunidade de reerguer a economia do país. Ele é uma figura polêmica, porque a gente pega o retrospecto recente dele e ele defende a extrema-direita de uma forma intensa, ou seja, ele procura colocar muito bem as suas ideias e defender um equilíbrio entre Estado e economia. E ele tem conseguido obter esse apoio de grande parte da população argentina, tanto que ele está em primeiro lugar nas recentes pesquisas eleitorais, e o Sérgio Massa, que é o candidato mais próximo que pode levar para um segundo turno essa eleição, ele está ali na cola do Javier. Ou seja, são candidatos com ideias totalmente diferentes, porém ambos têm o desafio de reerguer a economia argentina, reerguer a moral do povo argentino. Porque o atual governo argentino ele não conseguiu fazer isso muito bem, tanto que o país vem enfrentando uma crise histórica. E aí o Javier Milei tem um vídeo dele na internet recente que ele tem vários ministérios colados num quadro branco. E aí ele vai tirando ministério por ministério, classificando-os por necessidade, por precisão ou por utilidade de cada ministério. E aí é um vídeo um pouco polêmico porque ele corta diversos ministérios e alguns você pode até colocar em questionamento se são fundamentais ou não. Mas aí ele deixa no máximo 3 ou 4 ministérios, aonde ele fala que o país precisa se recuperar economicamente primeiro, para depois pensar em outros ministérios. Ou seja, ele defende esse enxugue do Estado, ou seja, corte de despesas, privatização de empresas públicas, redução de gastos, ou seja, um presidente que visa poupar a economia para futuramente o país crescer economicamente. Tanto que quando ele foi perguntado se a Argentina entraria nos BRICS, que é a união entre Brasil, Rússia, Índia, China e mais outros países que foram aderidos agora, ele falou que não. Falou que a Argentina não entraria nesse bloco econômico, pois é um bloco econômico de comunistas, ou seja, ele deixou muito bem claro essa ideia de que a Argentina ela não se envolveria com ideias políticas diferentes das quais o Javier defende.
Óbvio que o maior desafio dele não é convencer o povo argentino de que ele vai ser um bom candidato, até porque ele tem feito isso de forma geopoliticamente influente. Ele tem demonstrado que pode realmente reerguer a economia argentina de uma forma na qual o próprio povo argentino não esperava. Porém, ele tem N desafios fora da Argentina. Por quê? Ele precisa mostrar ao mundo que o cenário geopolítico argentino é forte e se faz presente na economia global, mas ao mesmo tempo ele precisa colocar os interesses da Argentina acima de qualquer tipo de acordo com qualquer outro país, tanto sul-americano quanto global, sendo ele europeu, sendo ele norte-americano, sendo ele chinês, entre outros países aí que a gente pode citar. E aí, o que ele demonstra? Ele demonstra uma certa preocupação com o futuro do país, porque a Argentina não está bem das pernas economicamente. Você vê isso no reflexo do futebol. O futebol argentino ele foi um futebol muito forte, muito bem financeiramente há 4, 5 anos atrás. Arson, mas a Argentina ganhou a Copa do Mundo de 2022. Beleza, a Argentina ganhou a Copa do Mundo de 2022. Só que se você olhar, a maioria dos jogadores argentinos que ganharam a Copa do Mundo, muitos jogam em países europeus ou já estavam apresentando um futebol de alto nível e por isso foram para a Europa. Ou seja, a Argentina, de certa forma, ela já tinha uma evolução do seu futebol que foi demonstrada agora na Copa de 2022, depois de 4 anos. Tanto que, se você for parar para pensar, a última vez que um time argentino chegou na final da Copa Libertadores da América foi em 2019, na final Flamengo e River, que o Flamengo levou a melhor. E aí o que acontece? Os times argentinos, eles sentem o reflexo da economia da Argentina, porque eles não conseguem investir em grandes jogadores, não conseguem investir nos próprios clubes, e aí a gente tem visto que os times brasileiros têm predominado aí no futebol sul-americano nesses últimos 4, 5 anos recentes. E aí o que a gente pode trazer isso para a realidade econômica da Argentina? O Javier precisa entender que ele tem um país onde ele tem uma crise econômica avassaladora, ele precisa buscar meios e ferramentas econômicas das quais ele vai ter que desenvolver e trabalhar isso. Se realmente ele for privatizar de certa forma e envolver outras questões relacionadas à parte de política externa do país, ele precisa rever alguns conceitos com países como o Brasil, como a Colômbia, a Venezuela, entre outros países. Tanto que ele fala que se ele for eleito, ele não vai fazer nenhum tipo de acordo econômico de grande expressão com o Brasil, devido a ele não ter uma grande afinidade com o nosso atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ou seja, ele quer primeiro priorizar a política interna do país. Só que o Javier ele precisa entender que a Argentina ela tem uma importância para a América do Sul expressiva. Ou seja, ele precisa equilibrar muito bem as ideias que ele tem em relação à extrema-direita, mas também mostrar para que ele veio. Por quê? O povo argentino, se eleger ele, vão colocar todas as esperanças que eles têm para poder reerguer o país, porque ninguém quer que a Argentina tenha sua economia abaixo ou talvez em uma crise sem precedentes devido ao fato de não ter tido uma boa administração política. O Javier, recentemente também, em um dos vídeos que a galera posta na internet, né, o povo argentino em relação às eleições, ele aparece com uma motosserra na mão. E aí ele vem com aquele símbolo da extrema direita na qual ele vai defender até o fim. E aí as pessoas falam muito, inclusive analistas de política e história, que ele se assemelha muito ao Donald Trump nos Estados Unidos, ou seja,
Ele tem um pouco de trumpismo, tem um pouco de ideias igual o nosso ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, ou seja, ele mantém esse equilíbrio entre economia, Estado, Estado, economia, e aí ele vai tentar ter esse up, que no caso é você reerguer a economia de um país que tem diversos problemas sociais, diversos problemas econômicos, e você mostrar à população que você pode fazer esse país crescer de novo. Óbvio que existem outros candidatos que têm uma ideia filosófica política bem interessante para a Argentina, só que o Javier ele tem uma coisa que os outros candidatos não têm. Ele consegue ter influência sobre a população de certa forma, porque ele mostra que, mesmo em meio ao momento que o país vive, ele mostra que é possível sair daquele momento utilizando ferramentas das quais ele tem apresentado nos seus discursos. Inclusive, é muito interessante que, mesmo a gente não fazendo parte da história da Argentina ou do povo argentino, é muito importante a gente assistir esse debate, que ele pode significar algo grandioso. Mesmo a gente distante aqui no Brasil, é importante a gente acompanhar o cenário geopolítico internacional, porque às vezes se o Javier ganhar, como é que ficaria as relações entre Brasil e Argentina? Como é que ficaria as questões econômicas, as questões de acordos econômicos, como é que a Mercosul ela ficaria diante de um cenário de um presidente de extrema direita? Ou seja, a gente precisa assistir para entender melhor como vai ficar o cenário geopolítico global. E as eleições argentinas, elas são importantes sim para o mundo inteiro, porque elas podem influenciar as relações na política externa do país, ou seja, ela pode mudar acordos econômicos históricos, mas também ao mesmo tempo ela pode criar novas bases para fazer a economia argentina se reerguer de certa forma. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se inscrevam no canal, deixe seu like, ative o sininho e em breve aí mais vídeos legais para vocês aí.